Muito bem, já estamos ao vivo aqui com o Maurício Noriega. Nori, muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, tudo bem? Tudo bem. A gente estava falando de Espanha nas notícias gerais, vamos aproveitar e seguir falando sobre Espanha, porque segundo o jornal espanhol El País, a Procuradoria em Madrid pediu 4 anos e 9 meses de prisão para o técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, por uma suposta sonegação de mais de 1 milhão de euros entre 2014 e 2015. Um tipo de investigação que é muito comum por lá, inclusive já atingiu outras estrelas como Messi, Cristiano Ronaldo. O que a gente pode esperar desse desdobramento, desse quase técnico da seleção brasileira aí? É verdade. Esse é um assunto que a justiça espanhola leva muito, mas muito a sério. Eles não gostam de algumas artimanhas que alguns atletas famosos utilizam para a sonegação de imposto. Vamos deixar muito claro isso. O próprio Neymar teve alguns problemas com a justiça espanhola. Shakira também. O Messi tem uma condenação na Espanha, que ele fez um acordo com a justiça espanhola para poder viajar para fora da Espanha quando ele atuava pelo Barcelona. Eu, sinceramente, Muriel, não consigo entender isso, porque todas essas pessoas que nós citamos têm uma quantidade absurda de dinheiro conquistada com muito merecimento. Será que precisa, nesse estágio da vida, um cara como o Ancelotti, consagrado um dos maiores técnicos da história do futebol, passar por esse constrangimento? Eu acho absolutamente desnecessário. Mas a justiça da Espanha não brinca com isso, não. É isso, a gente vai ficar de olho nos desdobramentos desse caso também, o que pode vir a acontecer com o Ancelotti daqui para frente. Agora vamos falar sobre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que agora tem uma mudança que foi aprovada, uma mudança muito importante, porque as equipes vão poder relacionar 9 jogadores estrangeiros por partida no Brasileirão. Inclusive, tinha uma pressão aí para a Federação Nacional de Atletas de Futebol Profissional para que essa mudança fosse rejeitada. Sim. Por entender que o espaço do jogador brasileiro podia ficar um pouco mais restrito. Faz sentido essa linha de raciocínio na sua avaliação? Ou tem que liberar mesmo, deixa os gringos chegarem aí, os estrangeiros tomarem conta? Para mim faz todo sentido esse tipo de posicionamento por parte da Federação dos Jogadores. Efetivamente, na minha visão, acontecerá um prejuízo para os jogadores que saem das categorias de base. Por quê? Esses jogadores, eles são ativos muito importantes para o mercado europeu e para os clubes. Só que na geografia política do futebol, o que acontece, Muriel? Um jogador com 25, 26 anos, para o mercado europeu, já é considerado velho, porque ele já não teria uma capacidade de uma revenda. Então, os europeus, que têm muito mais dinheiro que os clubes brasileiros, eles vêm ao mercado brasileiro e sul-americano para tentar contratar cada vez mais jovens os talentos. É o caso do Endrick, que saiu, do Vitor Roque, que saiu, Gabriel Jesus. Todos esses jogadores saem muito cedo. Por quê? Eles se valorizam lá na Europa e numa revenda pode acontecer uma valorização ainda maior e um lucro maior de quem está envolvido nesse negócio. Por que jogadores como esses que a gente está vendo aqui, Cano, Verratti, Gustavo Gomes, estrangeiros, eles acabam vindo para o Brasil? Porque a reposição acaba sendo feita de uma forma mais barata. Para o futebol brasileiro, que é muito poderoso na América do Sul, sai mais barato contratar jogadores com esse perfil do que investir em grandes nomes de jogadores brasileiros. É muito cruel essa equação, mas ela é real. Isso acontecendo, inclusive por demanda de um time que eu sei que você gosta muito, que é o Internacional, um dos clubes que brigaram muito por isso. Por isso. Tem 9 estrangeiros e pode vir mais ainda. Inclusive, essa é a previsão. Já no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter jogou contra o Bragantino em julho com 9 jogadores estrangeiros. Naquele período eram 7 apenas. Nossa, o editor-chefe está me falando aqui, o Furacão também tem 10, hein? Você vê? E o Inter conseguiu entrar em campo com 9 porque 2 tinham dupla cidadania. Então, eles passam como jogadores brasileiros. Só que isso eu acho que vai fechar a porta para muitos jovens talentos e precipitar a venda desses talentos. Porque é através dessa venda que os clubes brasileiros conseguem fazer dinheiro e muito dinheiro. Agora, a gente pode esperar que pode ter um ganho técnico com essa mudança ou não necessariamente? Acredito que não. Pelo menos no jogo, assim, não faz diferença. Acredito que não, porque são raros os casos de jogadores como a gente está vendo nessas imagens aqui no nosso telão. Esses são jogadores de exceção. Verratti, De La Cruz, Arrascaeta, Gustavo Gomes, Cano, todos são grandes jogadores. Borré, Valência. Borré, eu estou falando que o Inter está no coração da Muriel. Está no meu coração. O Rames Rodrigues, que é um jogador também consagrado. Só que os talentos jovens brasileiros, eu acho que eles são melhores que os talentos jovens dos nossos vizinhos. Perfeito, então. Tá aí o recado do Nori, hein? Vamos ficar atento com relação a isso e repensar nesse cenário. Agora vamos seguir falando de mercado da bola, inclusive mais focado, inclusive num clube específico, porque tem movimentação acontecendo no Flamengo. O clube carioca, gente, que fechou com o Léo Ortiz
O zagueiro do Red Bull Bragantino chegou a ter negociações avançadas com o Maicon, o volante do Corinthians. Mais provas desse poderio financeiro do rubro-negro, né? O Flamengo hoje é um investidor agressivo no mercado do futebol. Ninguém tem o potencial econômico que o Flamengo tem. Tem alguns números que chamam a atenção. Nós temos uma lista aqui no telão, na nossa arte, Muriel, de negociações feitas pelo Flamengo a partir de 2019. Esta soma vai desde Gerson, passando por Arrascaeta, Pedro, Gabigol, até chegar no Léo Ortiz. Esta soma, ela dá 634 milhões e 200 mil reais. Por que eu chamo a atenção para esse número? Em 2013, a dívida do Flamengo era de 750 milhões de reais. Passou por um processo de saneamento financeiro, a dívida foi equacionada, ganhou poder de investimento e de compra e a gente pode brincar com esses números. Um time que tinha uma dívida de 750 milhões de reais em 2013, 11 anos depois, fecha uma capacidade de investimento da ordem de 634 milhões. O Flamengo investe em jogadores um valor maior ou igual à dívida de outros clubes que são rivais do Flamengo. Por isso que eu acho que não há clube hoje no Brasil que possa competir com o Flamengo com a capacidade de investimento. Não é só a capacidade, é a vontade de investir. Por isso que eu falo, o Flamengo é um investidor muito agressivo no mercado do futebol. É isso então, né? A gente fica de olho nessas movimentações no mercado da bola nesse período, então, que muita gente está contratando e o Flamengo fazendo essa movimentação expressiva aí com relação ao Léo Ortiz especificamente. Noriega, obrigada, viu? Nos vemos amanhã? Nos vemos amanhã, combinado, Muriel. Temos muito assunto para tratar amanhã. Obrigada.